Essa é uma história que poderia ser uma ficção, mas é totalmente verdadeira. E as consequências dessa tragédia são evidentes até hoje. Hiroshima e Nagasaki. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos bombardearam as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas em decorrência da explosão e outras dezenas de milhares também foram mortas em decorrência do envenenamento por urânio. Vamos ver toda a trajetória da bomba, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para receber mais conteúdos como esse. A 6 de agosto de 1945, uma bomba potente e mortal, diferente de todas as outras, cai do céu sobre Hiroshima. Concebida por um grupo de cientistas da época, a decisão de utilizá-la foi uma decisão política que até hoje gera controvérsias. A bomba marcou o fim da Segunda Guerra Mundial e o início de um novo capítulo na história da humanidade. Oito meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, um grupo de cientistas judeus que fugiram da Alemanha nazista fazem uma descoberta que entrará para a história. Eles provaram que um bombardeio de urânio com nêutrons seria capaz de produzir radioisótopos de bário, lantânio e outros elementos do meio da tabela periódica. Era o início da construção de uma bomba atômica. Por ser judeu, Einstein havia fugido já há alguns anos do regime nazista, que havia colocado um prêmio de $5.000 por sua captura. Em reunião com os físicos que estavam desenvolvendo a bomba atômica, então Einstein assustou-se com a possibilidade de que sua famosa equação matemática pudesse ser usada para produzir armamentos de destruição em massa. Por essa razão, o famoso físico escreveu uma carta a Roosevelt, no qual pediu agilidade na criação de um programa nuclear antes que a Alemanha fosse capaz de produzir suas próprias ogivas nucleares. Em sua carta a Roosevelt, Einstein chamou atenção para as reservas de urânio na Tchecoslováquia, que havia caído sob o controle do Terceiro Reich em março de 1939. Ante os alertas, os Estados Unidos deram início à criação do Projeto Manhattan. O qual, apenas alguns meses depois, veio a produzir as primeiras bombas atômicas plenamente funcionais. A criação da bomba atômica foi a operação mais secreta já conduzida pelas Forças Armadas Americanas. 16 de julho de 1945, Novo México. O lugar escolhido pelo diretor científico do projeto, Robert Oppenheimer, foi uma planície isolada em Los Alamos, no Novo México. Nas instalações ultra-secretas em Los Alamos, no Novo México, um grupo de militares carrega partes de uma nova bomba. Apelidada de Gadget, tinha a forma de um grande globo de aço. Era início de uma jornada que culminaria nas cidades japonesas.
Após 3 anos de muita investigação, a produção das primeiras bombas atômicas entraria na sua fase final. Era necessário testar essa tecnologia. Cientistas então se reuniram para o que seria o primeiro teste de uma bomba atômica. Os Estados Unidos empreendeu o maior esforço científico até aquela época, o que envolveu mais de 37 instalações em todo o país, mais de uma dúzia de laboratórios universitários, 100 mil pessoas, incluindo físicos ganhadores do Prêmio Nobel. Na manhã de 16 de julho de 1945, o Projeto Manhattan realizou seu primeiro teste bem-sucedido. Uma bomba de plutônio, batizada de Trinity, em Alamogordo, no Novo México. Içado no topo de uma torre de 30 metros, o dispositivo de plutônio, ou Gadget, detonou precisamente às 5h30 sobre o deserto do Novo México. Liberando quase 19 quilotons de energia, o equivalente a 67 milhões de cargas de dinamite. A bomba transformou instantaneamente o asfalto e a areia ao redor em vidro verde. O calor da explosão vaporizou completamente a torre. Em seu lugar havia uma cratera de 800 metros de diâmetro e 8 metros de profundidade. Para evitar maiores perguntas sobre a experiência em Trinity, o exército americano resumiu-se a dizer que houve uma explosão em um paiol que continha muitas munições e explosivos, e que não houve nenhuma perda humana. Inicialmente, o alvo das bombas era a Alemanha, mas ao longo da guerra, os americanos mudaram de alvo. Em julho de 1945, é celebrado o fim da Segunda Grande Guerra. A Alemanha nazista foi derrotada. Mas no Pacífico, a guerra contra o Japão continuava violenta. Depois do ataque surpresa em Pearl Harbor, as forças americanas avançaram pelo Pacífico, enfrentando batalhas sangrentas, com combates corpo a corpo. A Batalha de Okinawa foi uma das batalhas mais sangrentas da Guerra do Pacífico e antecedeu o uso das bombas atômicas. Um dos aspectos exclusivos dessa batalha foi o uso de crianças pelos japoneses e o alto índice de baixa da população civil. Para contextualizar, mais pessoas morreram na Batalha de Okinawa do que nos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki.
Os americanos bombardearam inúmeras cidades japonesas, mas sem sucesso de rendição. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many-fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. O homem que estava à frente de todo o poder era o presidente americano Harry Truman. As enormes baixas e os combates brutais ocorridos em Okinawa influenciaram diretamente os Estados Unidos a reconsiderar a invasão no Japão. Influenciou ainda os Estados Unidos a utilizarem as bombas em Hiroshima e Nagasaki e assim, segundo eles, evitar a morte de milhares de soldados americanos. Com a notícia do sucesso do teste da bomba Trinity, os americanos agora poderiam avançar seu poderio no Pacífico. Mas antes de lançar a bomba, Truman deu aos japoneses uma última oportunidade de se renderem. Foi chamada de Declaração de Potsdam. What has already happened to Tokyo, O que já aconteceu a Tóquio acontecerá a todas as cidades japonesas, cujas indústrias alimentam a máquina de guerra nipônica. Se os japoneses insistirem em continuar resistindo sem qualquer razão, seu país sofrerá a mesma destruição que a Alemanha sofreu. Nossos golpes destruirão toda a sua moderna planta industrial, que eles construíram durante o século passado e que agora estão dedicando a uma causa sem esperança. Não temos nenhum desejo ou intenção de destruir ou escravizar o povo japonês, mas somente a rendição pode evitar o sofrimento e a ruína que a própria Alemanha também vivenciou por adiar a uma resistência inútil e contínua. Os nipônicos encararam a rendição como um sinal de fraqueza e ainda viam chances de ganhar a Batalha do Pacífico. A partir daí, o lançamento da bomba sobre as cidades japonesas se tornou algo concreto. A bomba saiu da costa americana em direção à ilha de Tinian numa viagem que durou 10 dias. A ilha tinha a maior base aérea do mundo. E lá estava o tenente-coronel Paul Tibbets, o escolhido para lançar a bomba atômica sobre Hiroshima. Todas as cidades principais japonesas haviam sido bombardeadas. E os nipônicos esperavam que a qualquer momento poderia acontecer o mesmo com Hiroshima. Até então, Hiroshima não havia sido bombardeada, e o motivo dela ter sido poupada pelos americanos era medir com precisão as consequências da bomba atômica. 6 de agosto de 1945.
A tripulação Tinian faz os preparativos para um dos maiores desastres do mundo. O mecanismo de disparo da bomba utilizava a pólvora que forçava o urânio a começar a reação nuclear. Paul Tibbets pilotaria o avião que jogaria a bomba e, como de costume, deu um nome para a máquina. Escolheu o nome de sua mãe, Enola Gay. Enquanto isso, em Hiroshima, as pessoas preparavam-se para mais uma rotina e faziam suas tarefas normalmente. A missão era tão secreta que deram os letais comprimidos de cianeto a Tibbets, caso ele fosse pego pelos japoneses. A bomba pesava mais de 4 toneladas, o que tornava a jornada ainda mais perigosa. Tudo deveria ser feito conforme os protocolos. Um único erro comprometeria todo o objetivo. A 3 horas de Hiroshima, Enola Gay emparelha ao avião fotográfico e ao avião científico de apoio. Em Hiroshima, haviam crianças nas ruas, pessoas nas fábricas trabalhando, e nos campos de treino, os soldados faziam seus exercícios. Próximo já à cidade, os nipônicos nem suspeitaram do que estava por vir. Hiroshima tornou-se o alvo principal por causa de seu valor militar. Ela serviu como quartel-general do 2º Exército Japonês e por causa que os planejadores acreditavam que a compactação do centro urbano tornava mais vívido o poder destrutivo da bomba. Após 43 segundos em queda livre, os gatilhos barométricos e temporal iniciaram o mecanismo de disparo da bomba. A bala de urânio foi lançada contra o núcleo de urânio e então foi iniciada uma reação nuclear em cadeia. Com a fissão nuclear,
foi liberadas quantidades colossais de energia. A bomba explodiu a 580 metros da cidade. E há uma explicação para que a bomba explodisse antes de atingir o solo nipônico. Se a Little Boy tivesse atingido o solo japonês, a própria Terra absorveria grande parte da energia. Mas uma detonação no ar força com que a onda de choque se alastre, detonando praticamente tudo o que se encontra pela frente. A bomba veio destruindo tudo o que encontrava pela frente. Ondas de pressão que se movia à velocidade do som devastava paredes, casas, muros. Uma série de ondas de choque abalou o Enola Gay quando ele partiu da área. E a uma distância de 640 quilômetros ainda era possível ver a nuvem em forma de cogumelo. A temperatura no local chegou a 4.000 graus Celsius, o que causou o efeito sombra e fez com que as imagens de certos objetos e corpos de pessoas fossem gravadas nas calçadas, paredes e escadas. Quando uma bomba atômica é detonada, uma quantidade imensa de energia é liberada sob a forma de luz e calor. As temperaturas se elevam imensamente, podendo chegar a dezenas de milhares de graus Celsius. É como se pegasse um pedaço do núcleo do Sol e trazesse para a Terra e deixasse liberar a sua energia. O que aconteceu com o efeito sombra foi que a bola de fogo emitiu raios gama na forma de energia térmica. E quando em contato com objetos, pessoas, essa energia foi absorvida, criando o efeito sombra de branqueamento atrás desses objetos. Inúmeras pessoas foram carbonizadas e vaporizadas. Além disso, a explosão da bomba provocou uma chuva radioativa de elementos como raios gama e nêutrons, resultado da composição do urânio. Invisível, a radiação é letal e ataca as células do corpo. A radiação deforma as moléculas de DNA. Muitas das vezes elas são fundidas, literalmente transformadas, a ponto de não poder repassar as instruções para as células de como e quando se replicar. O núcleo dos elementos radioativos sofre decomposição, liberando partículas de alta energia. E essas partículas interagem com o DNA, quebrando as ligações entre os átomos. Há uma estimativa de aproximadamente 140 mil da população de 350 mil habitantes de Hiroshima tenham sido mortos na explosão, sendo que milhares delas que estavam perto da explosão desapareceram numa fração de segundos. Instantes logo após a explosão, a luz do sol desaparecera. Uma fumaça escura tomou conta da cidade. E as ruas estavam repletas de cadáveres. Queimadas e ensanguentadas sob um calor intenso, as pessoas imploravam por água. Em Hiroshima, 70% de todos os prédios foram destruídos e queimados. 42 dos 45 hospitais ficaram inoperantes, e 90% dos médicos e enfermeiras morreram ou ficaram feridos.
Se a pele das pessoas são iluminadas pelo clarão, elas são simplesmente carbonizadas. No caso das pessoas que ficaram mais próximas da explosão da bomba e receberam mais clarão e mais luminosidade, elas simplesmente deixaram de existir como seres vivos antes mesmo que tenham podido se dar conta do que estava acontecendo. Apesar da grande destruição provocada pela bomba Little Boy lançada sobre a cidade de Hiroshima, o Japão ainda recusava a se render. E Truman autorizou o lançamento de outra bomba e emitiu um aviso. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. If Japan does not surrender, bombs will have to be dropped on war industries. I urge Japanese civilians to leave industrial cities immediately and save themselves from destruction. I realize the tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor, against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. A cidade de Nagasaki, no entanto, não foi o principal alvo da segunda bomba atômica. Em vez disso, as autoridades selecionaram a cidade de Kokura, onde o Japão tinha uma das suas maiores fábricas de munições. Com pouco combustível, a tripulação a bordo do avião decidiu ir para o alvo secundário, Nagasaki. Devido ao mau tempo, houve uma falha em lançar o Fat Man no ponto preciso da bomba. Isso fez com que a explosão atômica ficasse confinada ao Vale Urakami. Como consequência, grande parte da cidade foi protegida da explosão. Mesmo assim, estima-se que entre 40 mil e 75 mil pessoas morreram imediatamente após a explosão atômica, enquanto outras 60 mil pessoas sofreram ferimentos graves. Em 14 de agosto, o Japão se rendeu. O imperador Hirohito disse-lhes que preferia acabar com o sofrimento de seu povo e suportar a derrota. Era o fim da Guerra do Pacífico e o começo de um novo sofrimento. Uma misteriosa doença atômica, o início da doença da radiação, estava matando pacientes que aparentemente pareciam ter escapado do impacto da bomba. Milhares de pessoas morreram devido a tal doença desconhecida. Algumas tinham diarreia com sangue e acabavam morrendo dentro de 2 a 3 dias após o início. As autópsias mostraram ausência quase completa de glóbulos brancos e deterioração da medula óssea. O tecido havia sido necrosado em vida, começando a se decompor e no final o cabelo caía. As membranas mucosas da garganta, pulmão, estômago e intestinos mostraram inflamação aguda. Naquela época, não se sabia que essa doença era causada pela radiação,
No entanto, os cientistas americanos conheciam esses efeitos, mas não nas proporções assustadoras que foram vistos os sobreviventes japoneses. Aqueles que sobreviveram ao atentado são chamados de hibakusha. Eles tiveram de lidar com trauma psicológico e muitos morreram mais tarde devido ao envenenamento por radiação. Eles também sofreram com a discriminação. Muitos não eram aceitos por carregar os efeitos da radiação, já que seus filhos poderiam trazer os defeitos genéticos. Robert Oppenheimer, diretor-geral do Projeto Manhattan, manifestou profundo arrependimento por ter encabeçado a construção das bombas atômicas. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Os arrependimentos de Oppenheimer são os mesmos de Einstein anos depois. Apesar dele não ter trabalhado no Projeto Manhattan, Einstein lamentou profundamente sua carta a Roosevelt. Se eu soubesse que os alemães não conseguiriam produzir uma bomba atômica, disse ele, nunca teria levantado um dedo. O número total de mortos não é conhecido, mas estima-se que mais de 220 mil pessoas tenham perdido a vida em decorrência das explosões. Uma questão que traz muitas dúvidas é por que as pessoas podem morar em Hiroshima e Nagasaki, mas não em Chernobyl, já que os dois lugares receberam quantidades imensas de radiação. Apenas 1 quilo do urânio da Little Boy sofreu reação nuclear. Igualmente, apenas 1 quilo do plutônio da Fat Man sofreu fissão nuclear. No entanto, em Chernobyl foram mais de 7 toneladas de combustível nuclear que se espalhou pela atmosfera e contaminou o solo e a água. Bom, pessoal, fico por aqui e deixo uma indagação sobre as bombas. Será que havia necessidade de lançá-las para abreviar o fim da guerra? Deixe aqui seu comentário, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima!